do livro Sinal Verde, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz. Capítulo 40 de 50. Correspondência. Cultive brevidade e precisão em seu noticiário, sem cair na secura. Uma carta é um retrato espiritual de quem a escreve. Cuidaremos de escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieróglifos. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo, esperança e alegria. Escreva construindo. Uma carta que saia de seu punho é você conversando. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Somos todos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falamos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. Vamos tecer um breve comentário a respeito desta lição, que foi escrito há tantos anos, mas que se encontra de uma forma muito atual. A correspondência é uma forma de comunicar entre duas pessoas. Naturalmente, naquela época, André Luiz, quando psicografou esta mensagem, não existia ainda a internet e muito menos o e-mail, que é uma grande forma de comunicação, de correspondência hoje em dia. O que mais se usava era realmente a carta que era colocada no Correios. Mas vamos então. Ele diz no seu primeiro parágrafo que você deve cultivar brevidade e precisão em seu noticiário, sem, contudo, cair na secura. Então, você deve escrever uma carta que não seja longa, não é? Que seja breve, procurar as melhores palavras para assim falar, escrever. E então é nenhum dos extremos, nem na secura e nem no alongamento do seu noticiário. E diz aqui também que uma carta é um retrato espiritual de quem escreve. E é verdade. Hoje, quando você recebe um e-mail, que é o mais comum, quando você vê uma mensagem no Facebook, ali a mensagem já mostra a situação, o estado de espírito que se encontra a criatura e o seu vocabulário, aquilo que ela gosta de falar, de fazer, não é? Então, é um retrato espiritual, sem sombra de dúvida. E ele diz que nós devemos cuidar de uma boa escrita, uma escrita bem traçada. Porque nós não podemos escrever uma carta ou um e-mail de qualquer jeito, de forma que fique parecendo um hieróglifo, ou seja, uma escrita antiga dos egípcios e tal, onde você não consegue entender o que a criatura escreveu.
é muito importante que seja uma coisa bem delineada. Fala aqui também de uma coisa interessante que ocorria naquela época e ocorre hoje em nossos dias. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. É muito comum nós vermos em e-mails, mas mais precisamente no Facebook ou em outro tipo de rede social. A gente vê que a pessoa se expõe de uma forma assim tão grande, mas ela está deixando transparecer aquele estado emocional que ela está naquele momento. E muitas vezes se mostra uma pessoa que está sem objetivo e outras coisas mais. Ele diz também que nossas mensagens, nossas notícias devem ser de paz e otimismo, esperança e alegria. Então, quando você for fazer uma mensagem, voltando a falar aqui do Facebook ou do e-mail, que esta mensagem tenha um caráter, um objetivo que esteja embasado em otimismo, em paz, em alegria, porque muitas vezes nós recebemos e-mails e mensagens no Facebook que nos espanta de ver a comunicação, a forma de expressar uma notícia que não tem nenhum valor, não é? Que não vai trazer nada de bom para nós. E por isso que ele ainda confirma, escreva construindo. Diz ainda que uma carta que sai de seu punho é você conversando. Isto é para lembrar que quando você escreve, você está realmente colocando aquilo que sai do seu coração, é do seu punho, é um sentimento, né? E ele diz mais que qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Então, um assunto delicado, ele pode ser tratado com altura e benevolência, isto é, você pode deixar, não é, de falar da vida alheia, por exemplo, né, que é o mais comum. Então, pode dar a notícia de uma forma que não ofenda ninguém. E ele volta a falar de uma outra forma, que quando você não tenha nada para falar bem de uma determinada pessoa, é melhor você silenciar. É melhor, para não se arrepender depois. Muito interessante, porque quando você fala, aquilo vai ao vento e vai formar ou uma egrégora negativa ou positiva, dependendo das suas palavras. E ele conclui dizendo no seu último parágrafo que nós somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falamos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. Então, quando você está conversando com uma pessoa, você está fazendo com que ela crie uma imagem, não é? Positivo ou negativo. E quando você está também escrevendo. E, a meu ver, até escrevendo tem uma conotação mais pesada, porque aquilo fica no papel, ela pode reler aquelas palavras, não é? Então, meu amigo, minha amiga, está aqui uma lição de número 40, muito interessante, para que nós tenhamos muito essa cautela de quando estamos comunicando com o outro através de uma escrita. Esperamos te encontrar numa próxima oportunidade e fiquem com Deus.